Fala pessoal, Júnior Botafoguense na área, trazendo mais um vídeo para vocês, nosso conteúdo da noite. Antes de iniciar o vídeo, vou pedir aquela moral de sempre, quem puder deixa o like, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para que todo novo vídeo vocês possam estar acompanhando, beleza? Acompanhe a gente também nas redes sociais, no X, no Instagram, dá essa moral aí para que a gente possa continuar crescendo e trazendo mais conteúdo de Botafogo para vocês. Bom, chegamos à semana, né? No vídeo de segunda-feira eu falei que era a semana mais importante do Botafogo. E ontem tivemos uma amostra do que o Botafogo pode nos entregar nessa semana. É uma semana histórica, uma semana onde o Botafogo está disputando aí 2 títulos, né? Tivemos aí a primeira decisão ontem contra o Palmeiras no Allianz Parque, onde o Botafogo venceu por 3-1. E no sábado teremos a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, onde o Botafogo pode ser campeão pela primeira vez do campeonato. Falar um pouquinho sobre o jogo de ontem contra o Palmeiras, né? Eu sei que nós, botafoguenses, estavam muito nervosos, alguns com um pouco de medo, de receio, por estar jogando no Allianz Parque, o Palmeiras ser um time muito forte lá. Só perdeu, acho que nessa temporada, perdeu um jogo de 35, se eu não me engano, perdeu um jogo no seu estádio. Então, isso causava também em mim um pouco de receio, de saber, pô, será que o Botafogo, como é que o Botafogo vai se comportar lá? Tem a pressão da torcida, será que o Botafogo vai conseguir vencer? Porque o jogo de ontem o Botafogo precisava vencer. Um empate só não era, assim, não garantia nada para o Botafogo, nem para o Palmeiras, mas não era um bom resultado para o Botafogo, porque o Botafogo ficaria em segundo e aí o Palmeiras só ia depender dele. Então o resultado que o Botafogo teria que buscar ontem era a vitória, e foi o que aconteceu. Então aí nós tivemos aí um Botafogo consciente no começo do jogo, né? Sabíamos que a gente ia tomar uma pressão do Palmeiras nesses 10, 15, 20 primeiros minutos de jogo, tá? E o Botafogo foi muito consciente. No começo, alguns jogadores pareciam um pouco nervosos, tá? Que isso faz parte também, porque você toma uma pressão do time, o time vem empurrando você dificilmente vai conseguir ter a bola e às vezes termina dando um passe errado, fazendo um passe equivocado, um lançamento. Então a gente sabia que isso poderia acontecer. Mas o Botafogo se mostrou muito tranquilo em relação a isso. E na primeira jogada que teve no ataque, ocasionou um escanteio, né? E através do escanteio, gol do Botafogo numa jogada ensaiada, que não era essa jogada, que o Gregory não sabia que era essa jogada. Foi uma jogada ensaiada, mas ele achou que era outra, estava no lugar errado, mas, para nossa felicidade, gol do Botafogo. E aí, quando o Botafogo faz o primeiro gol, o Palmeiras sente o gol, tá? Eu sei que pode ter algum palmeirense falar que não sentiu o gol. Você tá líder do campeonato, brigando pela liderança. Se você ganha, você dá um passo muito importante para ser campeão. Com mais de 30 mil torcedores no seu estádio, jogando no seu estádio contra o seu concorrente direto. Quando você aí você faz 20 minutos ali de pressão, bola chuveirada, e aí o Rony perde o gol, e aí você não faz o gol. Cabeçada do Gustavo Gomes ali, que ele perde o gol também. E aí isso não acontece através dessas jogadas do gol, e você toma um gol de bola parada praticamente numa jogada ensaiada, isso dá um abalo no time do Palmeiras. E aí ele sente esse gol, eles têm mais uma chance na trave com o Rony, mas aí o Botafogo começa a controlar o jogo. E aí o Botafogo tem algumas saídas, aí o Almada começa a se soltar um pouquinho mais, o Almada estava um pouco travado no início do jogo, aí ele começa a se soltar mais, por quê? Porque ele começa a ter mais espaço, e aí ele começa a dominar a bola e trazer o jogo para ele, tá? O Luiz Henrique, ele não foi tão bem, tá? Não sei se ele estava sendo muito bem marcado, mas ele não foi tão bem. Aí o Almada começa a aparecer, o Marlon Freitas começa a jogar, o Gregory começa a jogar, o Savarino começa a aparecer, o Igor Jesus, ele começa a também ajudar a fazer parede, a disputar na cabeça, a tentar dar 2 toques na bola. Então, aí o Botafogo começa a ser envolvente, o Botafogo começa a jogar, começa a querer gostar do jogo, tá? Em relação ao primeiro tempo, depois do gol do Botafogo, dos 30 minutos até o final, o Botafogo praticamente não correu risco, só no finalzinho lá que teve o Palmeiras lançando bola, falta, que esse é o jogo do Palmeiras. O Palmeiras praticamente, se vocês pegarem os jogos do Palmeiras, eles ganham mais em bola parada. Ele não tem uma jogada criada, ele não tem um gol que você vê uma troca de passe e é gol.
Quando não é no pé do Estevão, que praticamente todas as jogadas são no pé do Estevão, é mais bola cruzada na área. E o Estevão ontem foi muito bem marcado. Tudo bem que ele deu umas escapadas, porque isso é normal. O cara, ele é um talento. Depois do Neymar, eu acho que é o maior que a gente já viu, tá? Até agora, né? Então ele é um talento, ele é um craque de bola. Então a bola pega no pé dele, ele vai fazer alguma coisa, não tem como, tá? Mas mesmo assim ele foi muito bem marcado, tanto pelo Alex Telles no primeiro tempo, junto com o Alexandre Barbosa. E aí tem polêmicas nesse primeiro tempo, que a mídia e torcedores do Palmeiras trouxeram, que alegando que o primeiro gol não foi, não deveria ter sido gol porque não foi escanteio. Mas aí eu trago, realmente não foi escanteio, visível que a bola quem tira não é o jogador do Palmeiras. Mas no primeiro lance que origina o primeiro escanteio, também não é escanteio. É uma falta do Gustavo Gomes, onde se o juiz tivesse peito, ele teria ido no VAR, o VAR teria chamado ele e ele teria expulsado. Porque foi quase igual à jogada do Adrielson. A diferença é que essa jogada de ontem do Palmeiras estava mais próximo à linha da grande área do Palmeiras. O Adrielson estava mais na lateral. Então, ele não teve, o VAR não teve peito para chamar ele, porque se chama é de expulsão. Quem toca na bola para sair pela linha de fundo é o Thiago Almada. E o Gustavo Gomes só toca fazendo falta no Almada. Então seria uma expulsão. Então ali origina o primeiro escanteio, aí tem o segundo, que também não é, e aí o gol do Botafogo. Chega no segundo tempo, o segundo tempo onde o Botafogo já começa um jogo um pouco mais solto, tá? Sofrendo um ataque do Palmeiras, lógico, tá? E aí, aos 30 minutos de jogo, né? Se não me engano, 27, acho que é 27 minutos de jogo, a gente ouviu praticamente a semana toda a mídia falar que Botafogo psicologicamente é fraco. Botafogo psicologicamente está abalado. Botafogo não tem psicológico. Botafogo psicológico foi pro ralo. Botafogo era só psicológico. E aí, aos 27 minutos, a gente vê um Marcos Rocha, um jogador altamente experiente, campeão de vários títulos, brasileiro, Libertadores, tá no Palmeiras aí há não sei quantos anos, mais de 4 anos, tenta dar uma mãozada e pega na cara do Igor Jesus. Um garoto de 23 anos, que já é experiente também, dá um empurrão, aquele empurrão que acontece nas áreas, né, do futebol hoje, brasileiro e mundial, todo mundo se empurrando ali, e aí ele vira, tenta dar uma tapa e pega no rosto do Igor Jesus e é expulso. Isso aos 20, acho que é aos 25 do segundo tempo. E aí o Botafogo já estava jogando melhor. Depois desse lance, tem um lance que, e aí é um ponto importante do Botafogo. Eu vi muitos palmeirenses falando de cera. O Botafogo fez cera em algum momento, mas comparado às ceras que os outros times fazem, não chega nem perto. Porque uma amostra é onde o Botafogo está ganhando de 1-0, com um jogador a mais, o Botafogo poderia estar esfriando o jogo. O John pega uma bola, bate rápido, o tiro de meta encontra o Igor Jesus, que de casquinha, dá uma casquinha para encontrar o Savarino sozinho, 2-0 Botafogo. Então isso mostra que o Botafogo também quer jogar. É lógico que se você está ganhando, você não vai com aquela vontade toda, mas ele quer jogar. Os times contra o Botafogo não fizeram cera. Eles praticaram antijogo. Era o jogador que caía 4, 5, 6 vezes. O mesmo jogador. E engraçado que eu não lembro de nenhum goleiro tomar contra o Botafogo, jogando o Botafogo fazendo cera, tomar amarelo antes dos 30 minutos ou antes dos 20 minutos do segundo tempo. O John tomou praticamente com 10 minutos do segundo tempo, o John tomou o primeiro amarelo. Então, assim, isso mostra que com o Botafogo, quando fazem cera, não acontece nada. Quando o Botafogo, de algum momento, tenta esfriar o jogo, aí é cobrado. E aí o jogo fica mais aberto, o Botafogo tem mais uma segunda oportunidade para fazer o terceiro gol com o Thiago Almada, que ele não consegue finalizar. E aí o Arthur Jorge começa a mexer no time do Botafogo. E aí o Botafogo faz o terceiro gol através do Adrielson, um jogador que a gente vai lembrar aí que ano passado ele foi uma figura central ali daquele jogo contra o Palmeiras, que ele é expulso. O Botafogo está vencendo de 3-1, ele é expulso numa expulsão duvidosa, tá? Mas foi expulso. E aí ele chega hoje, o Basto se machuca, infelizmente, tá? Então é provável que o Basto nem vá para jogar a final. Se machuca, ele entra e ele faz o terceiro gol do Botafogo de cabeça.
E aí ele vem à tona tudo que ele sofreu ano passado, a cobrança externa e interna dele mesmo. E ele ter voltado do Botafogo foi um sentimento tipo, eu quero voltar para de alguma forma tentar me redimir do que aconteceu ano passado. E esse gol para ele e pra gente foi muito importante, porque ele faz o gol em cima do Palmeiras. Isso é emblemático, tanto pra gente quanto pra ele. Quando ele faz o gol, todo mundo só lembra disso. Que o Adrielson foi uma figura central daquele jogo do ano passado. E aí ele se emociona, todo mundo se emociona, eu me emocionei também, porque eu vi um time que foi atacado de todas as formas, que não tinha psicológico, que não tinha maturidade, que não tinha camisa, que não sabia, não estava disputando títulos há muito tempo, então não estava acostumado a isso. Um time chegar no Allianz Parque contra o Palmeiras, que é multicampeão aí nos últimos 10 anos, ganhou, sei lá, 6, 7 títulos, chegar no Allianz Parque e meter 3-0 no Palmeiras. Então eu vi que o meu time é tudo ao contrário do que essa mídia, do que o jornalista, do que os palmeirenses aí têm falado do Botafogo nessas últimas semanas. É um time de homens, um time que tem hombridade, um time que tem um líder chamado Arthur Jorge, que inclusive até o Arthur Jorge, por ter dado a entrevista, muita gente criticou ele. Olha só. Tentam buscar tanta coisa para criticar o Botafogo que se não dá entrevista, critica porque está se escondendo. Se dá entrevista, critica porque não deveria, que mostra fraqueza. Então ninguém entende o que é que o Botafogo tem que fazer para, de alguma forma, as pessoas falarem que não são botafoguenses falar bem do Botafogo, né? Então eu vi que o Botafogo tem homens, esses homens têm hombridade, nós temos um líder. Hoje nós temos um líder chamado Arthur Jorge. Esses jogadores têm fome de vencer. Eu vi uma cena emblemática no primeiro tempo, eu acho que foi no primeiro tempo, onde é uma falta do Palmeiras e o Luiz Henrique estava fazendo a linha junto com a zaga e ele estava fazendo a linha errada. O Alexandre Barbosa puxa ele, fala, é aqui, ó, é aqui. Então isso é garra, isso é vontade de vencer, isso é atento, isso é atenção, é foco do jogo. Ninguém tava ali de brincadeirinha, ninguém tava ali amedrontado, tava todo mundo ali com uma faca nos dentes mesmo assim, vou vencer essa porra aqui, custe o que custar. Então eu tô muito orgulhoso de ser Botafogo, tá? Tiramos assim, já tínhamos tirado, mas sai um peso enorme, independente do que a gente vai acontecer aí daqui pra frente, mas sai um peso enorme dessa tatuagem que tentaram colar na gente, né? No nosso time de time pipoqueiro. Então, assim, o Botafogo vence e vence jogando melhor do que o Palmeiras. Não venceu porque achou uma bola. Vence jogando melhor. No finalzinho, tomamos um gol impedido, que aí o VAR também não teve nem coragem de chamar para anular esse jogo. Já estava no final do jogo. 3-1 pro Botafogo. O Botafogo retoma a liderança com 73 pontos. 70 tem o Palmeiras. E aí agora nós temos duas finais aí também contra o Internacional e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Mas agora temos a nossa final, que é sábado. Infelizmente, eu não vou conseguir estar na Argentina, né? Infelizmente, financeiramente, não tenho condições. Mas estarei no Rio de Janeiro, junto com meu pai, o Aldo, né? Que já fez live aqui comigo, o Botafoguense Raiz, para poder estarmos juntos, assistindo o jogo. E quem sabe comemorando aí esse título da Libertadores do Botafogo, tá bom? Então, isso foi um pouco... esse vídeo foi... Tá? Essa minha análise aí, falando um pouco sobre o jogo, sobre algumas situações do jogo e sobre como o time do Botafogo se comportou e os jogadores. A gente tem que ter muito orgulho, tá muito feliz pelo que a gente está vivendo nessa semana tão especial. Beleza, rapaziada? Amanhã eu tô de volta com mais vídeo, tá? Conteúdo de Botafogo, falando de Botafogo, análise, opiniões. Então quem tá curtindo aí o nosso trabalho, dá uma moral, deixa o like, tá? Quem não é inscrito, se inscreve no canal. É um canal de botafoguense, mas a gente também aborda vários outros pontos aqui sobre o futebol brasileiro, sobre o que está acontecendo também no futebol mundial. Então, dá essa moral pra gente, tá? Acompanha a gente nas redes sociais, dá essa moral aí para que a gente possa continuar trazendo mais informações, principalmente de Botafogo para vocês. Valeu, rapaziada. Um abraço.